Bom, vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana, a primeira edição do ano de 2021. E antes de passar os destaques dessa edição inaugural, tenho dois recados importantes para te dar. Esse ano de 2021, a Smartus vai dar um importante passo rumo à globalização das suas atividades. Por isso, a gente vai se reunir ao GRI Club, que já há mais de 20 anos atua nos mercados de real estate e de infraestrutura com os líderes das principais empresas destes dois mercados. Então, nós vamos migrar, a partir da próxima semana, todos os nossos conteúdos para as plataformas do GRI. Então, essa é a última edição do Resumo da Semana aqui no canal da Smartus no YouTube. A partir das próximas semanas, você pode conferir esse quadro, esse conteúdo, no canal do GRI. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você continuar acompanhando esse quadro, esse conteúdo, e a gente espera que você continue com a gente ao longo de todo esse ano. E calma, tem mais uma notícia boa para todos os inscritos aqui no canal da Smartus. Ao longo das próximas semanas também, nós vamos liberar gradualmente todas as playlists dos eventos realizados ao longo dos últimos anos, os encontros regionais e também as palestras e os painéis dos summits, os eventos sobre moradias populares, sobre inovação e tecnologia, sobre os novos modelos de negócio no mercado imobiliário e muito mais conteúdo a partir das próximas semanas. Então, vamos liberar tudo isso para você que nos segue aqui no canal. Se você ainda não é um seguidor, inscreva-se clicando aqui embaixo e clica no sininho para receber as notificações conforme a gente for liberando esses conteúdos, tá legal? Agora sim, vamos lá para os destaques dessa edição. Roda a vinheta. Cinco incorporadoras de capital aberto divulgaram suas orientações de lançamentos neste início de ano: EZTEC, Elbor, Mitre Health, Tecnisa e Trisul. Esses dados foram compilados pelo portal Money Times. Então vamos às projeções. A Tecnisa planeja lançar de 1,2 bilhão a 1,5 bilhão de reais ao final de 2021. É o biênio 2020-2021. A Elbor entre 1,4 bilhão e 1,8 bilhão, participação Elbor. A Mitre Health de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Trisul de 2,8 bilhões a 3,2 bilhões. E a EZTEC de 4 bilhões a 4 bilhões e meio. Como essa é uma projeção para o biênio 2020-2021, considerando essas projeções do que já foi lançado no ano passado, o banco BTG Pactual afirma que há uma tendência de que os volumes de lançamentos subam até 122% ao longo do ano em relação ao ano passado, agora em 2021, em relação a 2020, confirmando, portanto, o cenário favorável para o setor, principalmente, é claro, por causa das baixas taxas de juros e também a recuperação dos efeitos iniciais causados pela pandemia de Covid-19. O segundo destaque dessa edição é que chegou ao fim, no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que permitia às empresas suspender temporariamente os contratos de trabalho ou reduzir proporcionalmente jornada e salário, sendo que, nesse caso, o governo federal pagava benefícios para repor a perda salarial dos trabalhadores. Essa iniciativa foi adotada por milhares de empresas, incluindo construtoras e incorporadoras que tiveram aí um fôlego no caixa ao longo de 2020. Desde abril, quando ele foi criado, até novembro, que é o dado mais recente divulgado pelo Ministério da Economia, esse programa permitiu quase 20 milhões de acordos para 9,8 milhões de trabalhadores, então quase 10 milhões de trabalhadores, de acordo com os dados mais recentes do novo CAGED. O Ministério da Economia afirma que a validade desse programa está vinculado ao estado de calamidade pública, que também chegou ao fim no dia 31 de dezembro. Esses quase 10 milhões de trabalhadores vão ter estabilidade no emprego pelo mesmo tempo do acordo, seja suspensão de contrato, seja redução proporcional de jornada e de salário. Se a empresa descumprir essa obrigação, essa condição, terá que pagar uma indenização que vai de 50% a 100% do salário do empregado. As empresas ainda podem, depois desse programa, continuar realizando acordos coletivos com os sindicatos para suspender contratos ou para reduzir proporcionalmente a jornada e salário, mas a diferença é que não vai ter a complementação salarial do governo. Então vamos ver qual vai ser o tamanho do impacto do fim desse programa a partir de janeiro. Depois de uma nova captação e uma rodada de investimentos, na qual levantou 255 milhões de dólares,
a fintech Creditas, que já participou de eventos da Smart, já participou de lives, a gente fica muito feliz com essa notícia, inclusive, se tornou o 13º unicórnio brasileiro no fim do ano passado, sendo a 4ª empresa que atua direto ou indiretamente com o mercado imobiliário. Por isso esse destaque também bastante relevante que a gente traz aqui. As outras 3, o Quinto Andar, que é o maior marketplace imobiliário do país, a Loft, que é pioneira aqui no Brasil no modelo de iBuyer e mais recentemente também começou a trabalhar com financiamento imobiliário, oferecer financiamento imobiliário, a Log, que é do ramo de entregas e está diretamente ligada ao e-commerce, e, claro, a Creditas, como eu já disse, que atua com financiamento imobiliário focada no home equity. Fora isso, é importante lembrar também que a Creditas adquiriu outra startup, a Bcred, para ampliar, para expandir os seus negócios. Então, em resumo, aproximadamente 1/3 das startups brasileiras que são mais bem avaliadas, que têm maior valor de mercado, atuam de alguma forma com o mercado imobiliário, com o nosso mercado. O Banco do Brasil anunciou essa semana que vai vender 1.400 imóveis do banco, da instituição, com descontos de até 70% como parte da sua política de desinvestimentos. O portfólio inclui terrenos, casas e apartamentos com preços que variam de R$ 15 mil a R$ 21.700.000. Em abril do ano passado, a Smart reuniu o vice-presidente corporativo do Banco do Brasil, Mauro Neto, o diretor de suprimentos, infraestrutura e patrimônio, também do Banco do Brasil, José Ricardo Forni, e o fundador e CEO da Resale, Marcelo Prata, para falar da parceria. Na época havia sido recém-firmada entre essas empresas, justamente para dar liquidez aos imóveis retomados. Além de movimentar o mercado imobiliário, essa iniciativa do Banco do Brasil, que inclusive traz oportunidades para incorporadoras, também evidencia a existência de alternativas para lidar com os ativos problemáticos, com imóveis estressados, no termo em inglês, distressed assets, como costumam ser os imóveis retomados pelos bancos. Então, uma iniciativa bem bacana também do Banco do Brasil e da Resale. O Fipzap divulgou no início da semana dados consolidados de 2020, com alta nominal no preço de venda dos imóveis residenciais, equivalente a 3,67%. Esse dado é relevante porque foi a primeira alta nominal no mercado residencial, de venda residencial, nos últimos 4 anos. Vinha numa recessão, queda atrás de queda. Em 2020, houve essa recuperação. Mas, como a variação esperada para o IPCA é de 4,38% para o ano passado, novamente houve uma queda real, dessa vez de 0,68%, na média das 50 cidades monitoradas, incluindo 16 capitais. Considerando as principais cidades, notadamente as capitais, apenas Recife apresentou uma queda nominal equivalente a 0,38%. As maiores altas foram em Brasília, mais de 9%, Manaus, 8,7%, Curitiba, 8%, Maceió, quase 8% também, Vitória, 7,5%, Florianópolis, 7% e Campo Grande, 5,9%, todas essas, portanto, superando a inflação do período e apresentando uma valorização real. O preço médio de venda continuou sendo mais caro no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Belo Horizonte. Essas capitais tiveram altas de 1,6%, 3,79% e 4,47%, respectivamente. Ou seja, só Belo Horizonte empatou com a inflação. Rio de Janeiro e São Paulo tiveram uma queda real, considerando o IPCA. E para fechar essa primeira edição de 2021, uma notícia que não é dessa semana, mas que saiu durante o recesso da Smart's e que tem muita importância para as construtoras. O governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, para barrar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos. Esse ano, em 2021, essa desoneração beneficia 17 setores da economia, os que mais empregam, dentre eles a construção civil. Essa solicitação do governo federal foi designada para o ministro Ricardo Lewandowski, que optou por encaminhar essa matéria, esse assunto, essa decisão, para o plenário da Corte votar e decidir se mantém ou se derruba essa prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O Lewandowski também solicitou mais informações, tanto para o Congresso, que foi o responsável por derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que cancelava essa prorrogação, quanto à Procuradoria-Geral da República, que foi responsável por esse pedido de cancelamento do benefício. O governo federal estima em 10 bilhões de reais o rombo nos cofres públicos se a desoneração for mantida, porque a União terá que reembolsar o INSS. E alega também que não houve uma indicação do impacto
orçamentário no Congresso e nem um cancelamento de uma obrigação, de uma despesa obrigatória como contrapartida, o que violaria, portanto, as regras tanto da emenda constitucional do teto de gastos, quanto a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Por outro lado, o principal argumento das construtoras é que essa medida é fundamental para viabilizar novas contratações e para manter os atuais empregos, os empregos vigentes, principalmente diante dos desafios trazidos pela Covid-19. E também uma outra alegação das construtoras é que os planejamentos financeiros para o ano de 2021 foram realizados considerando esse benefício da desoneração da folha. Portanto, se esse benefício for revogado, isso trará impactos severos para o orçamento, notadamente, naturalmente, com impactos nos empregos com demissões. No ano passado, enquanto esse assunto era apreciado pelo Congresso, enquanto o Congresso decidia se ia manter ou não o veto do presidente Jair Bolsonaro, as construtoras e as associações do setor se posicionaram a favor desse benefício. Então vamos ver qual vai ser a decisão do STF, tá legal? Antes de fechar o vídeo, só reforçar os dois recados que eu passei no início dessa edição. A Smartus vai se tornar global, vai ampliar suas atividades para outros países, outros continentes, e por isso vai se juntar ao GRI Club, vai unir forças com o GRI Club, e a partir das próximas semanas, então, nossos conteúdos serão migrados para as plataformas do GRI. Inclusive, o resumo da semana, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo do canal do GRI para você continuar nos acompanhando. E o segundo recado, também a partir das próximas semanas, nós vamos liberar todas as playlists de todos os eventos que realizamos ao longo dos últimos anos, tanto os eventos regionais quanto os summits nacionais. Tá legal? Agradeço mais uma vez pela sua audiência, por acompanhar o primeiro vídeo de 2021 e a gente espera que você continue conosco ao longo desse ano. Um abraço!